Entretanto, como o futuro a Deus pertence e porque não se sabe o que o dia de amanhã nos virá trazer, continuarão a considerar como mortos todos os segurados que atingirem a idade de 80 anos. Este pássaro, pelo menos, já o tem bem seguro na mão. Só falta ver se amanhã arranjarão maneira de fazer cair 2 na rede. Há quem adiante, no entanto, que aproveitando a confusão que reina na sociedade, agora mais do que nunca entre a espada e a parede, entre Sila e Caribes, entre a cruz e a caldeirinha, talvez não fosse má ideia aumentar para 85 ou mesmo 90 anos a idade da morte atuarial. O raciocínio dos que defendem a alteração é transparente e claro como água. Dizem que chegando àquelas idades, as pessoas em geral, além de não terem já parentes para lhes acudirem numa necessidade ou terem-nos tão velhos, eles próprios, que tanto faz, sofrem sérios rebaixamentos no valor das suas pensões de reforma, por efeito da inflação e dos crescentes aumentos do custo de vida, causa de que muitíssimas vezes se vejam forçadas a interromper o pagamento dos seus prêmios de seguro, dando às companhias o melhor dos motivos para considerarem nulo e sem efeito o respectivo contrato. É uma desumanidade, objetam alguns. Negócios são negócios, respondem outros. Veremos no que isso vai dar. Onde também a estas horas se está a falar muito de negócios é na máfia. Talvez que, por ter sido excessivamente minuciosa, admitimos-la sem reserva a descrição feita nessas páginas dos negros túneis por onde a organização criminosa penetrou na exploração funerária, poderá ter levado algum leitor a pensar que mísera máfia era esta, se não tinha outras maneiras de ganhar dinheiro com muito menor esforço e mais pingues proventos. Tinha-as evariadas, como qualquer das duas congêneres espalhadas pelas 7 partidas do mundo, porém habilíssima em equilíbrios e mútuas potenciações das táticas e das estratégias, a máfia local não se limitava a apostar prosaicamente no lucro imediato. Os seus objetivos eram muito mais vastos, visavam nada menos que a eternidade, ou seja, implantar com a derivação tácita das famílias para a bondade da eutanásia e com as bênçãos do poder político que fingiria olhar para outro lado, o monopólio absoluto das mortes e dos enterramentos dos seres humanos, assumindo no mesmo passo a responsabilidade de manter a demografia nos níveis em cada momento mais convenientes para o país, abrindo ou fechando a torneira conforme a imagem já antes usada ou para empregar uma expressão com mais rigor técnico, controlando o fluxômetro. Se não poderia, ao menos nessa primeira fase, expevitar ou ralear a procriação, ao menos estaria na sua mão acelerar ou retardar as viagens à fronteira, não a geográfica, mas a de sempre. No preciso ponto em que entramos na sala, o debate havia se centrado na melhor maneira de reaplicar em atividades similarmente remunerativas a força de trabalho que tinha ficado sem ocupação com o regresso da morte, e sendo certo que as sugestões não faltaram à roda da mesa, mais radicais, umas que outras, acabou por preferir-se algo já com um largo historial de provas dadas e que não necessitava dispositivos complicados, isto é, a proteção. Logo no dia seguinte, de norte a sul por todo o país, as agências funerárias viram entrar-lhes pela porta dentro quase sempre 2 homens, às vezes um homem e uma mulher, raramente 2 mulheres, que perguntavam educadamente pelo gerente, ao qual depois, com os melhores modos, explicavam que o seu estabelecimento corria o risco de ser assaltado e mesmo destruído, ou à bomba ou incendiado, por ativistas de umas quantas associações ilegais de cidadãos que exigiam a inclusão do direito à eternidade na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que agora, frustrados, pretendiam desafogar a sua ira, fazendo cair sobre inocentes empresas o pesado braço da vingança, só porque eram elas que levavam os cadáveres à última morada. Estamos informados, dizia um dos emissários, de que as ações destrutivas concertadas que poderão ir, em caso de resistência, até ao assassínio do proprietário e do gerente e suas famílias, e na falta deles 1 ou 2 empregados, começarão amanhã mesmo, talvez neste bairro, talvez noutro, e que posso eu fazer? Perguntava, tremendo o pobre homem. Nada, o senhor não pode fazer nada, mas nós poderemos defendê-lo, se no-lo pedir. Claro que sim. Claro que peço, por favor. Há condições a satisfazer. Quaisquer que sejam, por favor,
Protejam-me. A primeira é que não falará neste assunto a ninguém, nem sequer à sua mulher. Não sou casado. Tanto faz a sua mãe, a sua avó, a sua tia. A minha boca não se abrirá. Melhor assim. Ou então arriscar-se-á a ficar com ela fechada para sempre. E as outras condições? Uma só. Pagar o que lhe dissermos. Pagar. Teremos de montar os operativos de proteção. E isso, caro senhor, custa dinheiro. Compreendo. Compreendo. Até poderíamos defender a humanidade inteira se ela estivesse disposta a pagar o preço. No entanto, uma vez que atrás de tempo, sempre outro tempo virá. Ainda não perdemos a esperança. Estou a perceber. Ainda bem que é de percepção rápida. Quanto deveria pagar? Está apontando nesse papel. Tanto é o justo. E isso é por ano ou por mês? Por semana. É demasiado para as minhas posses, com o negócio funerário não se enriquece facilmente. Tem sorte em não lhe pedirmos aquilo que, em sua opinião, a sua vida deverá valer. É natural, não tenho outra. E não a terá. Por isso, o conselho que lhe damos é que trate de acautelar esta. Vou pensar. Precisarei de falar com os meus sócios. Tem 24 horas, nem mais um minuto, a partir daí lavamos as nossas mãos do assunto. A responsabilidade passa a ser toda sua, e se algum acidente vier a suceder-lhe, temos quase a certeza de que, por ser o primeiro, não será mortal. Nesta altura, talvez, voltemos a conversar consigo, mas o preço dobrará, e então não terá outra solução que pagar o que lhe pedirmos. Não imagina como são implacáveis estas associações de cidadãos que reivindicam a eternidade. Muito bem. Pago. 4 semanas adiantadas, por favor. 4 semanas. O seu caso é dos urgentes e, como já lhe tínhamos dito antes, custa dinheiro montar os operativos de proteção. Em numerário em cheque, numerário cheques só para transações de outro tipo, de outros montantes, quando não convém que os dinheiros passem diretamente de uma mão para outra. O gerente foi abrir o cofre, contou as notas e perguntou enquanto as entregava. Dão-me um recibo, um documento que me garanta a proteção? Nem recibo nem garantia. Terá de contentar-se com a nossa palavra de honra. De honra, exatamente, de honra. Não imagina até que ponto honramos a nossa palavra. Onde poderei encontrá-lo se tiver algum problema? Não se preocupe, nós o encontraremos assim. Acompanho-os à saída. Não vale a pena levantar-se, já conhecemos o caminho, virar à esquerda depois do armazém de ataúdes, sala de maquiagem, corredor, recepção, a porta da rua é logo ali. Não se perderão. Temos um sentido de orientação muito apurado, nunca nos perdemos. Por exemplo, na 5ª semana depois dessa virá alguém aqui para fazer a cobrança. Como saberei? Se se trata da pessoa própria. Não terá nenhuma dúvida quando a vir. Boas tardes, não tem nada que nos agradecer. Finalmente, last but not least, a Igreja Católica, Apostólica e Romana tinha muitos motivos para estar satisfeita consigo mesma. Convencida desde o princípio de que a abolição da morte só poderia ter sido obra do diabo e de que para ajudar a Deus contra as obras do demo, nada é mais poderoso que a perseverança na prece. Tinha posto de lado a virtude da modéstia que com um não pequeno esforço e sacrifício ordinariamente cultivava para passar a felicitar-se sem reservas pelo êxito da campanha nacional de orações, cujo objetivo, recordemo-lo, fora rogar ao Senhor Deus que providenciasse o regresso da morte o mais rápido possível para poupar a pobre humanidade aos piores horrores. Fim da citação. As preces haviam demorado quase 8 meses a chegar ao céu. Mas há que pensar que só para atingir o planeta Marte precisamos de 6. E o céu, como é fácil de imaginar, deverá estar muito mais para lá, 13 milhões de anos-luz de distância da Terra, números redondos. Na legítima satisfação da Igreja havia, porém, uma sombra negra. Discutiam os teólogos e não se punham de acordo sobre as razões que teriam levado Deus a mandar regressar subitamente à morte, sem ao menos dar tempo para levar a extrema-unção aos 62 mil moribundos que, privados da graça do último sacramento, haviam expirado em menos tempo do que levá-la a dizê-lo. A dúvida de que Deus teria autoridade sobre a morte, ou se, pelo contrário, a morte seria o superior e hierárquico de Deus, torturava em surdina as mentes e os corações do Santo Instituto, onde aquela ousada afirmação de que Deus e a morte eram as 2 caras da mesma moeda passara a ser considerada mais do que heresia, abominável sacrilégio.
Isto era o que se vivia por dentro. À vista de toda a gente, o que preocupava realmente a igreja era a sua participação no funeral da rainha-mãe. Agora que os 62.000 mortos comuns já descansavam nas suas últimas moradas e não atrapalhavam o trânsito da cidade, era tempo de levar a veneranda senhora, convenientemente encerrada no seu caixão de chumbo, ao panteão real. Como os jornais não se esqueceriam de escrever, virava-se uma página da história. Faixa 3. É possível que só uma educação esmerada daquelas que já se vêm tornando raras a par, talvez do respeito mais ou menos supersticioso que nas almas timoratas a palavra escrita costuma infundir, tenha levado os leitores, embora motivos não lhes faltassem para manifestar explícitos sinais de mal contida impaciência, a não interromperem o que tão profusamente viemos relatando e a quererem que se lhes diga o que é. Entretanto, a morte andou a fazer, desde a noite fatal em que anunciou o seu regresso. Dado o papel importante que desempenharam nestes nunca vistos sucessos, bem está que tivéssemos explicado com abundância de pormenores como responderam à súbita e dramática mudança de situação os lares do feliz ocaso, os hospitais, as companhias de seguros, a máfia e a Igreja Católica. Porém, a não ser que a morte, levando em conta a enorme quantidade de defuntos que era preciso enterrar nas horas imediatas, houvesse decidido, num inesperado e louvável gesto de simpatia, prolongar a sua ausência por mais alguns dias, a fim de dar tempo a que a vida tornasse a girar nos antigos eixos. Outra gente falecida de fresca data, isto é, logo nos primeiros dias da restauração do regime, teria por força de vir juntar-se aos infelizes que durante meses haviam mal vivido entre cá e lá. E desses novos mortos, como imporia a lógica, deveríamos ter que falar. No entanto, não sucedeu tal, a morte não foi tão generosa. O motivo da pausa em que durante 8 dias ninguém morreu e que começou por criar a falaz ilusão de que afinal nada tivesse mudado, resultava simplesmente das atuais pautas de relacionamento entre a morte e os mortais, ou seja, que todos eles passariam a ser avisados de antemão de que ainda disporiam de uma semana de vida, por assim dizer, até o vencimento da livrança, para resolverem os seus assuntos, fazer testamento, pagar os impostos em atraso e despedir-se da família e dos amigos mais chegados. Em teoria, parecia uma boa ideia, mas a prática não tardaria a demonstrar que não era tanto. Imagine-se uma pessoa dessas que gozam de uma esplêndida saúde, dessas que nunca tiveram uma dor de cabeça, otimistas por princípio e por claras e objetivas razões, e que uma manhã, saindo de casa para o trabalho, encontra na rua o prestimoso carteiro da sua área que lhe diz: "Ainda bem que o vejo, senhor fulano. Trago aqui uma carta para si." E imediatamente vê aparecer nas mãos dele um sobrescrito de cor violeta, a que talvez ainda não desse especial atenção, porquanto poderia tratar-se de mais uma impertinência dos senhores da publicidade direta, se não fosse a estranha caligrafia com que o seu nome está nele escrito, igualzinha à do famoso facsímile publicado no jornal. Se o coração lhe der nesse instante um salto de susto, se o invadir pressentimento lúgubre de uma desgraça sem remédio, se quiser por isso negar-se a receber a carta, não o conseguirá. Será então como se alguém segurando-o suavemente pelo cotovelo o estivesse ajudando a descer o degrau, a evitar a casca de banana no chão, a fazê-lo virar a esquina sem tropeçar nos próprios pés. Também não valerá a pena tentar rasgá-la em pedaços. Já se sabe que as cartas da morte são, por definição, indestrutíveis. Nem um maçarico de acetileno funcionando à máxima força seria capaz de entrar com elas, e o ardil ingênuo de fingir que se lhe caiu da mão seria igualmente inútil, porque a carta não se deixa soltar. Fica como pegada aos dedos, e se por um milagre o contrário pudesse suceder, é certo e sabido que logo apareceria um cidadão de boa vontade a recolhê-la e a correr atrás do falso distraído para lhe dizer: "Creio que esta carta lhe pertence. Talvez seja importante", e ele teria de responder melancolicamente: "É sim, é importante,
Muito obrigado pelo seu cuidado. Mas isso só poderia ter acontecido ao princípio, quando ainda poucos sabiam que a morte estava a utilizar o serviço postal público para mensageiro das suas fúnebres notificações. Em poucos dias, a cor violeta iria tornar-se na mais execrada de todas as cores, mas ainda que o negro, apesar de este significar luto, o que é facilmente compreensível se pensarmos que o luto opõe os vivos e não os mortos, mesmo quando a estes os enterram com o fato preto posto. Imagine-se a perturbação, o desconcerto, a perplexidade daquele que ia para o seu trabalho e viu, de repente, saltar-lhe ao caminho a morte na figura de um carteiro que nunca tocará duas vezes. A este bastar-lhe-á, se o acaso não o fez encontrar o destinatário na rua, meter a carta na caixa do inquilino em questão ou introduzi-la deslizando por baixo da porta. O homem está ali parado no meio do passeio com a sua estupenda saúde, a sua sólida cabeça, tão sólida que nem mesmo agora lhe dói, apesar do terrível choque. De repente o mundo deixou de lhe pertencer, ou ele de pertencer ao mundo. Passaram a estar emprestados um ao outro por 8 dias, não mais que 8 dias. Dilo esta carta de cor violeta que resignadamente acaba de abrir. Os olhos nublados de lágrimas mal conseguem decifrar o que nela está escrito. Caro senhor, lamento comunicar-lhe que a sua vida terminará no prazo irrevogável e improrrogável de 1 semana. Aproveite o melhor que puder o tempo que lhe resta. Sua atenta servidora Morte. A assinatura vem como inicial minúscula, o que, como sabemos, representa de alguma forma o seu certificado de origem. Duvida o homem, senhor fulano, lhe chamou o carteiro, portanto é do sexo masculino, e logo confirmamos nos próprios. Duvida o homem se deverá voltar para casa e desabafar com a família a irremediável pena, ou se, pelo contrário, terá de engolir as lágrimas e prosseguir o seu caminho, ir aonde o trabalho o espera, cumprir todos os dias que lhe restam. Então poderá perguntar: Morte, onde esteve a tua vitória? Sabendo, no entanto, que não receberá resposta, porque a morte nunca responde. E não é porque não queira, é só porque não sabe o que há de dizer diante da maior dor humana. Este episódio de rua, unicamente possível num país pequeno onde toda a gente se conhece, é por demais eloquente quanto aos inconvenientes do sistema de comunicação instituído pela morte para a rescisão do contrato temporário a que chamamos vida ou existência. Poderia tratar-se de uma sádica manifestação de crueldade, como tantas que vemos todos os dias, mas a morte não tem qualquer necessidade de ser cruel. A ela, tirar a vida às pessoas, basta-lhe e sobeja-lhe. Não pensou, é o que é. E agora absorvida, como deverá estar, na reorganização dos seus serviços de apoio, depois da longa paragem de 7 meses, não tem olhos nem ouvidos para os clamores de desespero e angústia dos homens e das mulheres, que um a um vão sendo avisados da sua morte próxima. Desespero e angústia, que em alguns casos estão a causar efeitos precisamente contrários àqueles que tinham sido previstos, isto é, as pessoas condenadas a desaparecer não resolvem os seus assuntos, não fazem testamento, não pagam os impostos em dívida e, quanto às despedidas da família e dos amigos mais chegados, deixam-nas para o último minuto, o que, como é evidente, não vai dar nem para o mais melancólico dos adeuses. Mal informados sobre a natureza profunda da morte, cujo outro nome é fatalidade, os jornais têm se excedido em furiosos ataques contra ela, acusando-a da impiedosa, cruel, tirana, malvada, sanguinária, vampira, imperatriz do mal, Drácula de saias, inimiga do gênero humano, desleal, assassina, traidora, serial killer outra vez. E houve até um semanário dos humorísticos que, espremendo o mais que pôde o espírito sarcástico dos seus criativos, conseguiu chamar-lhe filha da puta. Felizmente o bom senso ainda perdura em algumas redações. Um dos jornais mais respeitáveis do reino, decano da imprensa nacional, publicou um sisudo editorial em que apelava a um diálogo aberto e sincero com a morte, sem reservas mentais de coração nas mãos e espírito fraterno. No caso, como era óbvio,
de se conseguir descobrir onde ela se alojava, o seu fojo, o seu covil, o seu quartel-general. Um outro jornal sugeriu às autoridades policiais que investigassem nas papelarias e fábricas de papel por quantos consumidores humanos de sobrescritos de cor violeta, se os houver e pouquíssimos seriam, deveriam ter se mudado de gosto epistolar à vista dos acontecimentos recentes, sendo, portanto, facílimo caçar a macabra cliente quando ela se apresentasse a renovar a provisão. Outro jornal, rival acérrimo desse último, apressou-se a classificar a ideia da estupidez crassa, porquanto só a um idiota chapado poderia ocorrer a lembrança de que a morte, um esqueleto embrulhado no lençol, como toda a gente sabe, saísse por seu pé, chocalhando os calcânios nas pedras da calçada para ir lançar as cartas ao correio. Não querendo ficar atrás da imprensa, a televisão aconselhou o Ministério do Interior a pôr agentes de guarda aos receptáculos ou barcos postais. Esquecida pelos vistos de que a primeira carta, aquela que lhe havia sido dirigida, tinha aparecido no gabinete do diretor-geral, estando a porta fechada com 2 voltas à chave e as janelas com as vidraças intactas, tal como o chão. As paredes e o teto não apresentavam nem sequer uma simples fenda, onde uma lâmina de barbear pudesse caber. Talvez fosse realmente possível convencer a morte a tratar com mais compaixão os infelizes condenados, mas para isso era preciso começar por encontrá-la, e ninguém sabia como nem onde. Foi então que a um médico legista, pessoa bem informada sobre tudo quanto, de maneira direta ou indireta, dissesse respeito à sua profissão, lhe ocorreu a ideia de mandar vir do estrangeiro um famoso especialista em reconstituição de rostos a partir de caveiras, o qual dito especialista, partindo de representações da morte em pinturas e gravuras antigas, sobretudo aquelas que mostram o crânio descoberto, trataria de restituir a carne aonde fazia falta, reencaixaria os olhos nas órbitas, distribuiria em adequadas proporções cabelo, pestanas e sobrancelhas, espalharia nas faces os coloridos próprios, até que diante de si surgisse uma cabeça perfeita e acabada, de que se fariam 1000 cópias fotográficas que outros tantos investigadores levariam na carteira para as compararem com quantas caras de mulher lhes aparecessem pela frente. O mal foi que, concluída a intervenção do especialista estrangeiro, só uma vista pouco treinada admitiria como iguais as 3 caveiras, escolhidas obrigando, portanto, a que os investigadores, em lugar de uma fotografia, tivesse de trabalhar com 3, o que, obviamente, iria dificultar a tarefa da caça à morte, como ambiciosamente a operação havia sido denominada. Uma única coisa havia ficado demonstrada por cima de qualquer dúvida, a saber que nem a iconografia mais rudimentar, nem a nomenclatura mais enredada, nem a simbólica mais abstrusa se haviam equivocado. A morte, em todos os seus traços, atributos e características, era inconfundivelmente uma mulher. A esta mesma conclusão, como de certo estareis lembrados, já o eminente grafólogo, que estudou o primeiro manuscrito da morte, havia chegado quando se referiu a uma autora e não a um autor, mas isso talvez tenha sido consequência do simples hábito, dado que, à exceção de alguns idiomas, poucos em que não se sabe porquê, se preferiu optar pelo gênero masculino ou neutro. A morte sempre foi uma pessoa do sexo feminino. Embora esta informação já tenha sido dada antes, convirá, para que não se esqueça, insistir no fato de que os 3 rostos, sendo todos de mulher e de mulher jovem, eram diferentes uns dos outros em determinados pontos, não obstante também as flagrantes semelhanças que neles unanimemente se reconheciam. Porque, não sendo crível a existência de 3 mortes distintas, por exemplo, a trabalhar por turnos, 2 delas teriam de ser necessariamente excluídas, embora também pudesse acontecer, para complicar mais ainda a situação, que o modelo esquelético da verdadeira e real morte viesse a não corresponder a nenhum dos 3 que haviam sido selecionados. De acordo com a frase feita, iria ser o mesmo que disparar um tiro na escuridão e confiar que o benévolo acaso tivesse tempo de colocar o alvo na trajetória da bala. Faixa 4.
Iniciou-se a investigação, como doutra maneira não poderia ser, nos arquivos do Serviço Oficial de Identificação, onde se reuniam, classificadas e ordenadas por características básicas, dolicocéfalos de um lado, braquicéfalos do outro, as fotografias de todos os habitantes do país, tanto naturais como forâneos. Os resultados foram decepcionantes. Claro está que, em princípio, havendo os modelos escolhidos para a reconstituição facial, tal como antes referimos, sido tomados de gravuras e pinturas antigas, não se esperaria encontrar a imagem humanada da morte em sistemas de identificação modernos, só há pouco mais de um século instituídos, mas, por outro lado, considerando que a mesma morte existe desde sempre e não se vislumbra nenhum motivo para que precisasse de mudar de cara ao longo dos tempos, sem esquecer que deveria ser-lhe difícil realizar o seu trabalho de modo cabal, e ao abrigo de suspeitas, se vivesse na clandestinidade, é perfeitamente lógico admitir a hipótese de que ela se tivesse inscrito no registro civil sob um nome falso, uma vez que, como temos mais do que a obrigação de saber, à morte nada é impossível. Fosse como fosse, o certo é que, apesar de os investigadores terem recorrido aos talentos das artes da informática no cruzamento de dados, nenhuma fotografia de uma mulher concretamente identificada coincidiu com qualquer das 3 imagens virtuais da morte. Não houve, portanto, outro remédio, aliás, como já havia sido previsto, em caso de necessidade, que regressar aos métodos da investigação clássica, ao artesanato policial de cortar e coser, espalhando por todo o país aqueles 1000 agentes de autoridade que de casa em casa, de loja em loja, de escritório em escritório, de fábrica em fábrica, de restaurante em restaurante, de bar em bar e até mesmo em lugares reservados ao exercício oneroso do sexo, passariam revista a todas as mulheres, com exclusão das adolescentes e das de idade madura ou provecta, pois as 3 fotografias que levaram no bolso não deixavam dúvidas de que a morte, se chegasse a ser encontrada, seria uma mulher ao redor dos 36 anos de idade e formosa como poucas. De acordo com o padrão obtido, qualquer delas poderia ser a morte, porém nenhuma o era em realidade. Depois de ingentes esforços, depois de calcorrearem léguas e léguas por ruas, estradas e caminhos, depois de subirem escadas que todas juntas os levariam ao céu, os agentes lograram identificar 2 dessas mulheres, as quais só diferiam dos retratos existentes nos arquivos, porque haviam beneficiado de intervenções de cirurgia estética que, por uma assombrosa coincidência, por uma estranha casualidade, haviam acentuado as semelhanças dos seus rostos com os rostos dos modelos reconstituídos. No entanto, um exame minucioso das respectivas biografias eliminou, sem margem de erro, qualquer possibilidade de que algum dia elas se tivessem dedicado, nem que fosse nas horas vagas, às mortíferas atividades da parca, quer profissionalmente, quer como simples amadoras. Quanto à terceira mulher, só identificada graças ao álbum de fotografias da família, essa tinha falecido no ano passado. Por simples exclusão de partes, não poderia ser a morte quem dela precisamente havia sido vítima. E acusado será dizer que, enquanto as investigações decorrerem e duraram elas algumas semanas, os sobrescritos de cor violeta continuaram a chegar à casa dos seus destinatários. Era evidente que a morte não arredara pé do seu compromisso com a humanidade. Naturalmente, haveria que perguntar se o governo se estava limitando a assistir impávido ao drama cotidiano vivido pelos 10 milhões de habitantes do país. A resposta é dupla, afirmativa por um lado, negativa por outro. Afirmativa ainda que só em termos bastante relativos, porque morrer é, afinal de contas, o que há de mais normal e corrente na vida. Fato de pura rotina, episódio da interminável herança de pais a filhos, pelo menos desde Adão e Eva, e muito mal faria os governos de todo o mundo à precária tranquilidade pública se passassem a decretar 3 dias de luto nacional de cada vez que morre um mísero velho no asilo de indigentes. E é negativa porque não seria possível até mesmo a um coração de pedra permanecer indiferente à demonstração palpável de que a semana de espera estabelecida pela morte havia tomado proporções de verdadeira calamidade coletiva, não só para a média de 300 pessoas a cuja porta a sorte mofina ia bater diariamente, mas também para a restante gente, nada mais, nada menos que 9.999.700 pessoas de todas as idades, fortunas e condições
premonições que viam todas as manhãs ao acordar de uma noite atormentada pelos mais terríveis pesadelos, a espada de Damócles suspensa por um fio sobre as suas cabeças. Quanto aos 300 habitantes que haviam recebido a fatídica carta de cor violeta, as maneiras de reagir à implacável sentença variavam como é natural, segundo o caráter de cada um. Além daquelas pessoas já mencionadas antes que, impelidas por uma ideia distorcida de vingança, a que com justa razão se poderia aplicar o neologismo de pré-póstuma, decidiram faltar ao cumprimento dos seus deveres cívicos e familiares, não fazendo testamento nem pagando os impostos em dívida. Houve muitas que, pondo em prática uma interpretação mais do que viciosa do